Saúde o povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Amém. Orar é? Vamos falar com Deus. Fecha os teus olhos. Abre o teu coração. Abre a tua boca. Orar é conversar com Deus. E esse Deus está aqui. As crianças, fechem os olhos, vamos orar. Amém? Fecha os olhos. Não quero saber de conversa, de brincadeira. Vamos orar. Vamos falar com o Papai do Céu. Bernardo, fica de pé. Isso. Vamos orar. Senhor Deus. Deus maravilhoso. Deus de paz, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus fiel, Deus santo, Deus maravilhoso, Deus justo. Se eu fosse falar, meu Deus, as tuas qualidades nessa noite, não sairia daqui, meu Pai. Não sairia daqui, meu Deus, porque falar do Senhor é muito fácil. O Senhor é um Deus de amor e misericórdia que nunca acaba. Um Deus benigno. Um Deus especial. Um Deus de fidelidade. O Senhor é o nosso Rei, meu Pai. E eu te oro nessa noite, eu levanto as minhas mãos, elevo os meus olhos de onde vem o meu socorro e clamo ao Senhor pela tua presença neste lugar. Se faça real neste lugar, Senhor. Fala aos nossos corações, meu Pai. Nos ensina, Senhor, o teu caminho a cada dia. Firma os nossos passos. Abre o nosso entendimento. Converte, meu Deus, a tua igreja, fortalece a tua igreja, anima a tua igreja, Senhor Jesus. Repreende, Senhor, incredulidade, repreende enfermidade, repreende cansaço, repreende preguiça, porque nós temos muito a comemorar, meu Pai. Nós temos muito a agradecer, meu Pai. Pouco temos feito, mas o Senhor continua fazendo muito por nós. E nessa noite eu quero te agradecer pelas maravilhas, pelo cuidado, pela tua presença em nossas vidas, pelas bênçãos alcançadas, pelas que ainda vamos alcançar, pelos 14 anos dessa igreja, meu Pai. Por colocar fé em nossos corações para vir para este lugar, meu Pai, regaçar as mangas e confiar na Tua palavra. Porque até isso foi o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. A Tua graça, Senhor, nos basta. Meu Deus, firma os meus passos. Que eu não venha vacilar. Que eu não venha, Senhor Jesus, vacilar, trair o Senhor. Firma os meus passos, meu Senhor. Todos os dias me ensina o caminho, meu Pai, porque eu quero aprender mais de Ti. Eu tenho sede de Ti, meu Senhor. Meu coração e minha alma deseja mais de Ti, meu Pai. Seja o meu Deus hoje e sempre, seja o Deus dessa igreja, meu Pai, daqueles que querem servir ao Senhor, daqueles que têm prazer em ouvir e obedecer a Tua palavra, meu Pai. Muito obrigado, Jesus, pelas vidas que o Senhor enviou a este lugar. Muito obrigado, meu Deus, por cada família, meu Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando, Senhor, de todo o mal, meu Deus. Continue enviando almas, meu Deus. Continue usando o teu povo para trazer mais almas a este lugar. Oh, Senhor, nós contamos contigo, meu Pai. O Senhor tem sido de geração em geração refúgio e fortaleza, meu Pai. Força para aqueles que confiam no Senhor. E nessa geração não é diferente. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem dado aquilo que precisamos, meu Pai. A tua misericórdia de verdade dura para sempre.
Ela é verdadeira, meu Deus, ela dura para sempre. Sempre que precisamos, o Senhor está posto, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pelo pão, pela água, pela roupa que vestimos. Meu Deus, muito obrigado, Jesus. O Senhor tem sido maravilhoso, meu Pai. Me ensina, Deus, a te adorar todos os dias. Me ensina, meu Deus, a buscar a tua palavra com seriedade, com firmeza. Me ensine a orar todos os dias, meu Deus, sem cessar. Me ensine a orar confiando, crendo na tua promessa, na tua palavra. Não deixa, Senhor, eu esquecer das maravilhas que o Senhor fez e faz, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus. Pai, tudo que for apresentado hoje aqui, eu espero que seja para o Senhor. Eu espero que seja para honra e glória. Eu espero que seja de coração aberto, de coração alegre, de alma e corpo, de todo o coração, meu Pai. Porque é assim que o Senhor merece. O Senhor merece as primícias. O Senhor merece o melhor, meu Pai. Toca no coração do teu povo. Coloca desejo para que eles sintam esse desejo, esse prazer em ti, meu Pai, em fazer o melhor para o Senhor, seja um louvor, seja pregar a tua palavra, seja limpar a tua igreja, seja ficar na porta, seja cuidar das crianças, seja uma evangelização, seja uma ação social, seja cuidar do seu cônjuge, da família, da sua casa, seja respeitar os pastores, meu Deus, seja lá o que for, meu Deus, que façam tudo para o Senhor. Que façam com prazer. Eu declaro que o meu prazer vem do Senhor, meu refúgio e fortaleza minha, Deus da minha salvação. Muito obrigado, Jesus, por essa noite, por este encontro, por mais um ano, meu Senhor, nos sustentando. Muito obrigado, meu Deus. Quantas coisas o Senhor fez, quantas maravilhas, quantas bênçãos alcançadas, quantas lutas vencidas, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Como é bom estar na tua presença. Como é bom te servir. Como é bom servir ao Deus de Israel, ao Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de José, o Deus de Moisés, o Deus do pastor Derneval. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo nosso pastor Derneval. Continua, Senhor, firmando os passos dele. Guarda ele debaixo das tuas asas poderosas, nas tuas mãos potentes, fortes, meu Pai. Continua dando graça e sabedoria. Continua sendo o sustento dele, o prazer dele, a força dele, a alegria dele, o refúgio dele, Senhor. A torre forte aonde ele se abriga nos dias de tempestade, meu Pai. Continua sendo, meu Pai, porque assim ele vai vencendo, vencendo e chegará até o Senhor um dia. Obrigada, meu Deus. Gratidão, Senhor. Gratidão. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz aqui: honre o Senhor, honre o Senhor, dê as primícias para o Senhor, dê o primeiro lugar para Ele, adore a Ele de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser. Deus merece. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus Todo-Poderoso que supre agora todas as nossas necessidades. Esse é o Deus que servimos, amados. Esse é o Deus que transformou as nossas vidas e que vai transformar a vida dos nossos familiares que ainda não servem a Ele. Se permanecermos firmes, fiéis até o fim, aqueles outros, aquelas pessoas que nós amamos que ainda não se encontram aqui, eles virão. É questão de tempo.
O tempo é de Deus. É Deus quem administra o tempo. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Como foi o seu dia hoje? O meu foi maravilhoso. O meu foi cheio de Deus. Eu acordei bem cedo, fui dormir muito exausta. E acordei cedo e fui fazer um belo de um café para mim, para o meu marido. Tomamos o café. Coloquei minha casa em ordem. Deixei do jeito que eu gosto. Corrido, mas consegui. Terminei, tomei aquele banho e fui para a academia. Cuidei do marido, da casa e fui cuidar do corpo. Cheguei em casa, tomei outro banho e fiquei ali, ligada como ia ser este culto. E estou eu aqui agora cuidando do espírito, da alma. Viu que há tempo para tudo? Se eu quisesse ter dormido, eu teria dormido. Se eu quisesse ter lido bastante a Bíblia, eu teria lido. Se eu quisesse sair e evangelizar um pouco pela vizinhança, eu teria também tempo. Sério, pastora? Sério? O meu Deus, o Deus que eu sirvo, diz que há tempo para tudo. O homem de Deus e a mulher de Deus, ele é organizado. O tempo dele é o tempo de Deus. E Deus diz que há tempo para tudo. Essa é a vida do homem e da mulher que coloca Deus em primeiro lugar. E hoje eu estou aqui para glorificar ao Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito. Tem gente na porta. Estou aqui para agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito, pelas maravilhas que Ele ainda fará. Sim, porque grandes coisas o Senhor ainda fará. Hoje estamos aqui comemorando 14 anos desse ministério. Amém? Olha para cá, amados. Eu estou falando com você. Amém? 14 anos desta igreja hoje estamos comemorando. 14 anos de grandes vitórias. Tivemos grandes lutas, mas todas vencidas. Porque Deus venceu por nós. Muitos são os que querem nos derrubar, mas quem está conosco é maior. Maior é o que está com essa igreja, é o Deus de Israel. E se buscarmos a Ele de todo o coração, de todo o ser, de toda a alma, nós permanecemos de pé, marchando rumo à vitória. Porque a palavra de Deus diz que a vitória é do povo que Deus escolheu para Ele. A vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa. Isso tem que entrar no seu coração. A vitória é sua, a vitória é do povo de Deus. Nós somos os eleitos de Deus. 14 anos. E eu lembro como se fosse hoje o primeiro dia que o Senhor colocou no meu coração a certeza de que eu viria para este lugar e que aqui eu cuidaria de pessoas. Eu lembro que ainda nem firme eu estava. Eu ia para a igreja, mas na verdade firme eu estava. Eu não tinha sabedoria ainda. Mas Deus colocou no meu coração que eu viria para este lugar. E eu vim uma viagem para cá com o pastor para visitar a família dele. E nessa viagem, quando nós voltamos, eu disse, eu vou morar aqui nesse lugar. Ele disse, eu falei, eu vou morar aqui. E aqui vai ter igreja, a obra vai ser feita aqui. Chegando em Luiz Eduardo, eu continuei orando, congregando.
E as pessoas, Deus usava as pessoas para confirmar que Deus era comigo, que tudo ia dar certo, que Deus ia suprir, que eu podia vir sem medo. E eu só dizia assim, amém, eu já tinha certo, o Senhor já tinha colocado a certeza no meu coração. A minha fé já era uma fé convicta, assim, de não duvidar. Eu vou, e eu fechava os olhos, eu já conseguia enxergar. Turvo, eu não via rostos, os rostos das pessoas, mas eu via pessoas, as quais Deus ia enviar a este lugar. Eu não sabia seu nome, eu não sabia como era seu rosto, mas eu conseguia ver vultos, pessoas. E era tremendo. Eu conseguia ver as cortinas, porque lembram quando a igreja começou, quantos panos nós tínhamos. Era tanta cortina que não tinha onde guardar. Aquelas cortinas eu via pela fé, dobrada, né, enfim, ornamentando a casa do Senhor. E assim foi por muitos anos. Né? Deus enviou até a pessoa para cuidar disso, porque Deus faz isso. Quando Ele diz vai, Ele já está na frente preparando tudo. Ele é assim, o meu Deus é assim. E é por isso que Ele diz vai e eu vou, sem medo, porque eu sei, eu conheço o meu Deus. Antes eu ouvia falar, hoje eu conheço o meu Senhor. Eu sei o quanto Ele é maravilhoso, fiel, poderoso, lindo, justo, eu sei. O nome dEle é fiel. Eu não consigo ver, mas eu tenho 100% de certeza que Ele existe. E aí, aluguei minha casa. Se vocês verem, um casebrezinho, uma casinha feinha, ao ponto de cair por cima da gente. Casinha mesmo. E aí vendemos tudo, entramos dentro de um golzinho, os filhos, toda a família, e viemos para cá. Eita, que alegria! E cantávamos, e parava para comer, e para beber, e para entrar no mato para fazer as necessidades, e era aquela alegria, e era aquela maravilha, parecia rico. O povo rico, era uma alegria tão grande, mas tão grande, que quem olhava dizia assim, essa mulher é louca. E disseram, viu? Tem uma vizinha, tem uma mulher que mora em Luiz Eduardo, uma missionária, que ela disse que quando eu entrei naquele carro, ela disse que entrou para dentro de casa quando o carro saiu e foi chorar, mas ela chorou muito. E ela disse, meu Deus, o que vai ser de Célia Andrade? O que vai ser dessa família? Como é que pega 3 crianças, entra no carro, vai desse e vai para Aracaju? A mulher tem um emprego, o marido tem um emprego, não paga um aluguel, vão fazer o quê em Aracaju? E disse que chorou muito. Essa mesma mulher veio me visitar e chorou muito quando viu a mansão que Deus me deu. Ela quase não acreditou quando parou na frente da minha casa. Ela chorava muito, ela mais o marido. E ela saiu daqui com o queixo assim, ó, sem entender o que Deus fez. Ela ainda nem visitou a igreja, ela viu só fotos, mas ela já ficou maravilhada. E aí chegamos aqui, amados, e não foi fácil, mas também não teve dias de vale de sombra de morte, não teve dias de, ai, porque isso, porque aquilo, não, a gente agradecia demais. Nós começamos esta igreja sentados no chão, não tinha microfone, não tinha cadeira, não tinha som, não tinha móveis, era uma casinha que tinha Deus. Tinha tudo na igreja, porque imagine ter o resto e não ter Deus. Deus estava ali presente. E nós louvávamos a Deus como se tivesse milhões de pessoas conosco. Era uma alegria tão inexplicável que até hoje eu não sei explicar para vocês, mas era tremendo demais. E Deus prometeu que cumpriu. Até hoje Ele tem nos sustentado. O pastor foi líder suficiente, o cabeça da casa, o homem de Deus no nosso meio. Correu atrás, fez a parte dele, Deus fez a dele, e o pastor como líder, como homem de Deus, fez a parte dele. E nossas necessidades eram supridas. Deus não deixou faltar água, Deus não deixou faltar o pão.
Passou um tempo até ter umas roupinhas bonitinhas, né? Alguns nos chamavam de cafonas e de mais outras coisas, mas a gente não se incomodava, não. A gente sabia que é porque não tinha condições, né? Mas que o melhor estava por vir. Essa certeza nós tínhamos, o melhor está por vir. Regaçamos as mangas. E foi no apartamentozinho, a primeira igreja, onde a vizinha de baixo era endemoniada e batia com rodo, e xingava e brigava e ficava com ódio, e a gente lutando ali. De repente mudamos para outro local, a igreja foi crescendo, fomos mudando, e muitas almas já passaram por este lugar. Eu não tenho noção de quantas já passaram por aqui. E por que não ficaram, pastora? Olhem para cá, estão me vendo? Eu não sou Deus, eu sou a pastora Célia. Quem traz, quem tira, quem firma é Deus. Nossa obrigação é dar um bom testemunho, um testemunho de vida, cumprir o que a palavra manda, viver o que pregamos e permanecer pregando. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Se saiu, Deus permitiu. Se veio, Deus trouxe. Deus permitiu que viesse. Nossa obrigação é cuidar de vocês, é dar bom exemplo para vocês, é mostrar o caminho, é alimentar vocês com a palavra de vida, com a palavra que transforma, que restaura, que vivifica. Essa é a nossa obrigação. E eu sou muito grata por tudo que Deus fez. No começo eu não queria entender porque eu era radialista e eu amava a minha profissão. Eu trabalhava numa rádio atrás de um microfone, famosa, na minha cidade, ganhava muito bem, apesar de morar num casebre velho, o dinheiro era num saco furado. Mas aí, parar tudo para cuidar de gente teimosa, para cuidar de alguns que não querem nem saber de Deus, para cuidar de outros que vai querer cuspir na sua cara, para cuidar de outros que quando você for reclamar, repreender, aconselhar, vai tratar você mal, vai ficar com ódio. Sim, pastora Célia, é isso que eu quero que você faça. E faça bem feito, viu? É isso mesmo que eu quero que você faça. E Senhor, é isso que eu quero que você faça. Foi para isso que eu te chamei. Vai ser árduo, não vai ser fácil, mas eu sou contigo. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Muitos vão te amar, muitos vão te odiar. Seja forte, seja corajosa. E assim nós estamos, né, meu pastor? Vem para cá, meu pastor. Nós estamos nessa caminhada. Pastor, venha para cá, pastor. Nós estamos nessa caminhada maravilhosa, amados. Hoje, se eu tiver que sair da presença do Senhor, se isso tiver que acontecer, que o Senhor me leve antes. Que Ele me leve antes, porque eu não quero ficar no chiqueiro, porque do chiqueiro eu saí. Eu não quero mais essa vida de desgraça que outrora eu tinha. Eu prefiro fechar os meus olhos e esperar o grande dia. Eu prefiro, amados, do que me desviar desse caminho, dessa limpeza, dessa pureza, dessa delícia de vida que é servir a Deus. Se é para sair desse caminho e ficar como um porco no chiqueiro, o Senhor me leva, Ele sabe disso. Para que viver? Para que viver não? Para que ficar aqui, ter um corpo, pensar que está vivo e está morto? Para que viver se não for para louvar a Deus? Que graça tem hoje que eu conheço a verdade, hoje que eu conheço o Deus da vida? Que graça tem? Me dá vontade de vomitar só de lembrar do passado, só de lembrar da vida miserável que eu tinha. Mas eu agradeço a Deus por Ele ter permitido tudo o que aconteceu na minha vida, literalmente tudo, porque hoje serve de testemunho.
E tudo que eu passei, hoje eu posso olhar para alguns de vocês na hora do aconselhamento e você dizer assim para mim, como eu já ouvi muito: a senhora não sabe o que eu estou passando. Como assim eu não sei o que é mesmo? Você acha que eu também não passei? A senhora não sabe disso, e o que foi mesmo? Você acha que eu também não passei? Aí quando eu conto o testemunho, a pessoa fica bem quietinha para de espernear. Deus me preparou, queridos, antes de chegar aqui. Eu fui muito preparado, eu fui para o exército. Você sabe o que faz no quartel? No exército? Eu passei pela prova. Antes de chegar aqui, eu passei por ela. Prova de fogo. E eu só consegui chegar porque o Senhor passou comigo. A senhora, em momento algum, pensou em desistir, pastora? Quem é que nunca pensou em desistir? Quem é que nunca pensou em parar? Todos nós, um dia. Quem nunca pensou vai pensar um dia. Mas nós não estamos mais aqui para obedecer a nossa vontade da carne, a nossa natureza humana. Nós somos lavados e remidos para pensar como Deus, para deixar o Espírito nos conduzir. Vai se prostituir? Não, essa vida não é mais para mim. Vai usar droga? Essa vida não é mais para mim. Não vai para o culto hoje? Eu vou sim, porque o meu Deus está me aguardando. Meus irmãos estão me aguardando. Hoje eu não estou com vontade de adorar, mas eu vou adorar assim mesmo, porque a vontade vai chegar. Viu, meus amados? É assim, Jesus está voltando. O que eu sempre digo aqui, eu vou repetir hoje de novo. Você tem quantos anos? Tem 17? Tem 2 aninhos? Tem 7? Tem 8? Tem 10? Tem 40? Tem 50? Tem alguém aqui que tem 70? Veja bem, até quando você vai viver? Você não sabe. Você não sabe se até mais tarde, se até amanhã, se mais 1 ano, se mais 10 anos. Eu não sei, você não sabe. O dia de amanhã pertence a Deus. E aí? Vamos aproveitar essa maravilha que é servir a Deus, e vamos louvar a Deus todos os dias das nossas vidas, agradecendo pelas coisas boas, pelas coisas ruins. Vamos passar pelas coisas ruins, dizendo: Senhor, passe conosco, porque lá na frente eu sei que a vitória é certa. Nunca diga: cesse essa luta, meu Senhor. Nunca diga: Senhor, passe comigo por ela. Passe comigo, Senhor, porque lá na frente a vitória é certa. Eu vou me tornar uma pessoa mais forte. Meu caráter vai ser moldado, transformado. Eu vou me parecer com o Senhor. Agora passe comigo, Senhor. E assim nós vamos. 14 anos, nossa igreja está uma adolescente. Uma adolescente que eu não sei até quantos anos ela vai. Eu sei que até quando Deus quiser, mas eu não sei até quando. Mas como eu não sei, eu não vou ficar preocupada se é até amanhã, se é até daqui 1 mês. Eu vou aproveitar o agora. Hoje, este momento. Eu estou aproveitando. Se eu pudesse, eu não soltava esse microfone. Eu vou aproveitar e louvar o meu Deus, porque eu não sei se amanhã eu louvarei a Ele. Os mortos não louvam ao Senhor e eu estou viva. Eu tenho que louvar o Senhor. Eu fui chamada para isso, está no meu DNA. Eu fui chamada para louvar a Deus, para fazer a sua vontade, porque eu descobri que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Vamos ficar de pé, vamos aplaudir o nosso Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória. Tudo aqui é dele, para Ele, pertence a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Se chegamos até aqui, foi porque Ele nos ajudou. Eu não sei o nome do pastor, da pastora Célia, nossa visitante. Eu não sei o nome dele, mas eu quero convidar o pastor para estar orando. Pastor Messias está com oportunidade para orar, amados. E vocês também estão com oportunidade. Nós vamos orar com o pastor Messias. E nós vamos agradecer a Deus por mais essa noite, por mais este ano que a nossa igreja é completa, né? Se você sentir vontade de dar um abraço no seu irmão e dizer como é bom ter você como membro dessa igreja, meu irmão, abrace, agradeça a Deus pela vida dele. E se quiser dizer eu te amo, diga, como você é especial. Amém? Pode orar, pastor.
E se quiser falar antes, fique à vontade, viu? Que bênção, que Deus maravilhoso. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Sim, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos trouxe aqui. Verdade, meu Pai. Conhecemos o Senhor nos nossos irmãos. Sim, meu Deus. Deus, que essa paz, que essa unidade que nós sentimos desde a primeira vez que estamos aqui. Oh, Deus, nós te louvamos. Pai, nós saímos daqui pensando que era apenas por causa do casamento, mas nós nos identificamos a tua presença. Oh, glória, aleluia. Deus maravilhoso. É bom, Senhor, o Senhor o Senhor faz morar. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, pela liderança dessa igreja, Senhor. A qual esse povo a me conhecer. Obrigado, Jesus. A conviver comigo. Nessa noite, uma palavra profética, Senhor, eu quero que muitos e muitos anos, Senhor, possa, Senhor, e como um salmo, Senhor, o Senhor Davi nos ensina para os nossos dias, aleluia, Jesus. Corações sábios, e esses corações que vierem sedentos, Senhor, a sua palavra. Verdade, meu Deus. Precisamos, Senhor, da orientação. Precisamos, meu Aqui, Deus. Senhor, tem tudo que Precisamos do Senhor. por Deus, isso, eu já agradeço, Senhor. obrigado, Jesus. Eu Obrigado, digo Deus. aqui. Sim, meu Deus. Alguém falou, Senhor, para esse povo, que o Senhor fazia morar aqui. Aleluia. Por isso, Senhor, Obrigado, meu eu Deus. te Nós te obrigado. louvamos, meu Pai. Cada um de nós possa estar nos corações profundos. Sim, meu Deus, é verdade. Paz e alegria. Em nome de Jesus, meu Deus. Pai, glórias a Deus. Essa oração que eu faço, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. O pastor Messias e a pastora Célia estão de férias na igreja deles. Ficou outro casal de pastores cuidando enquanto. E eles poderiam viajar, né? Mas eles vieram para aqui, passar as férias. Não é lindo isso? Quando o diácono Francisco me contou, né? Eu disse, diácono, eles vêm domingo. Aí o diácono ficou, que bênção, né, pastora? Eles estão de férias. Eu, de férias? Ele, da igreja. Eu falei, gente, estão passando as férias aqui. Parabéns para vocês, viu? Que coisa linda, meu Deus. Sejam muito bem-vindos. A pastora Célia também está com oportunidade. A igreja pode sentar um pouco. Amém, amados? Eu também quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E também expressar minha gratidão ao Senhor por este momento. Confesso que se pudesse já tinha vindo antes, né? Porque eu tive um prazer, uma vontade assim fora do normal de estar aqui. E eu falei ao Senhor, Pai, o Senhor vai preparar esse momento a qual eu vou estar ouvindo, porque o meu desejo era ouvir a pastora Célia pregar. Estar aqui para ouvir a serva do Senhor pregando a palavra de Deus. E Deus, Ele preparou tudo no tempo dEle, porque o Senhor, Ele não trabalha no nosso tempo. O Senhor trabalha no tempo dEle.
E quando Ele faz tudo perfeito para mim e para você. Aleluia. E eu quero deixar para a amada igreja Romanos 8, que é uma das palavras que eu aprendi bastante, né? Porque a caminhada com Cristo Jesus, como a pastora estava falando, não é fácil. Não é só mar de rosa, tem os espinhos. E principalmente para todos aqueles que querem se firmar, né? Aleluia. E eu quero deixar aqui em Romanos 8 que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Quando nós estamos no Espírito do Senhor, pode passar o que for, a gente não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, porque o nosso Espírito está em Cristo Jesus. Pode vir a tempestade que for, aleluia, mas não existe condenação para o povo de Deus. Temos que crer, acreditar, cada dia mais, porque sabemos que os dias são maus, os dias estão difíceis, mas aquele que está alicerçado na rocha, que é Cristo Jesus, nós sabemos em quem nós temos crido. Amém? Vamos passar, porque nós estamos aqui neste mundo, e a palavra do Senhor diz que nós não somos daqui, estamos de passagem. E o que tiver de acontecer, vai acontecer, mas com uma grande diferença, que o Senhor em todo o tempo estará conosco, aleluia. E nós louvamos ao Senhor por todas as coisas. E quando nós falamos por todas as coisas, nós temos que louvar o Senhor na bonança, na escassez, na doença, na alegria, na tristeza. Nós temos que louvar ao Senhor de todo o nosso coração. E o mais Ele fará por mim e por você. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Deus. Vamos tirar uma foto, as pastoras cegas. Tira uma foto nossa. Nós estamos ao vivo e quem manda aqui é o nosso Deus. Ele tira a foto. Não olhe pra gente não, mas tá sem jeito. Deus maravilhoso. Vamos ficar de pé e vamos cantar parabéns para a igreja? Quem é a igreja? Somos nós, amados. Nós não vamos cantar para as paredes, nós vamos cantar para a igreja de Deus. A igreja de Deus está de parabéns. Lembra quando você aceitou Jesus? Tem gente aqui que faz um tempão, né? Você está aqui ainda e vai continuar em nome de Jesus. Parabéns para você. Parabéns para você que passou conosco aqui, ó, junto com o pastor e com a pastora, por lutas, né? Grandes lutas passamos juntos, chorando juntos, sorrindo juntos, enfim, comemorando, né? Graças a Deus pela sua vida. Como eu amo vocês, como vocês são especiais, como vocês são importantes, como é bom ter vocês, como é maravilhoso ter vocês. Se vocês não viessem, mesmo assim eu ia adorar o meu Senhor do mesmo jeito, eu não ia duvidar que Ele é Deus, mas com vocês é bem melhor. É muito mais gostoso com vocês, dá mais alegria, dá mais empenho. Nós temos aqui hoje um novo convertido, né? Semana passada ele se rendeu, João faz assim, João, eita glória! João aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador da vida dele. Foi um presente, foi festa no céu. Vocês perceberam que essa igreja está sempre em festa ultimamente? Esse ano é festa quase todos os cultos, né? Tem até gente tirando férias e vindo passar as férias aqui. É um lugar desejado, igreja. Vamos cantar parabéns, amém? Vamos lá.
Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Viva a Igreja de Deus! Vamos aplaudir ao Deus dessa igreja. Aleluia, Jesus. Pastor Derneval está com oportunidade. A minha igreja pode sentar, o pastor Derneval está com oportunidade. Pastor, você pareceu agora, sabe o quê? Aquele povo que vem aí, passa uma semana congregando, a gente dá oportunidade, fala, eu? Pastor? Temos visita, pastor. Foi guardando, eu pensei que eu Salve, amada igreja, na paz do Senhor. Amém, amados? Estou igual um novo convertido mesmo. É que eu fico assustado com as homenagens da pastora. Para mim que sempre é uma surpresa. Amém? Mas vamos, abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia em Romanos 16, amém? Recomendo-vos, Romanos capítulo 16, recomendo-vos a vossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Secreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudai em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Vamos ler novamente? Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais, pela minha vida, arriscaram sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Amém, amados? Graças a Deus por estas e outras mulheres e homens de Deus que um dia reconheceram que o Senhor nos chamou primeiro, nos amou primeiro. Então não fomos nós que amamos o Senhor primeiro e o conquistamos, não, muito pelo contrário, Ele nos amou primeiro e nos conquistou. E aqueles que se sentem amados pelo Senhor são gratos, são os que colocam a mão no arado, aqueles que reconhecem que o Senhor Jesus os tirou do lamaçal do pecado e se fez assentar nas regiões
celestiais em Cristo Jesus, aqueles que reconhecem isto, não há outra alternativa a não ser servir ao Senhor, agradá-lo, amá-lo, fazer a tua vontade. E quando nós analisamos a palavra de Deus, nós vemos que as mulheres são, vou usar uma palavra, favorecidas por se entregar normalmente mais ao Senhor Jesus do que os homens. Elas se doam mais. Se levanta um tempo de oração, as mulheres estão dispostas. Se é para ceder a sala da casa, ou a garagem, ou a cozinha, ou o quintal para fazer uma reunião, o homem, ou alguns homens sempre retrucam, mas as mulheres, elas estão dispostas, elas cedem, as mulheres abrem as portas da casa, a porta da sua casa para a entrada do Evangelho, e muitos homens que não servem a Deus acabam sendo constrangidos pelo amor de Deus, adentrando a casa e se convertendo. Eu não sei no outro tempo, mas na minha geração e entre o meu círculo de amizade, a gente vê sempre a mulher se convertendo ao Senhor, buscando ao Senhor, e depois o homem vem a se converter. É muito comum isso nos nossos dias. As mulheres estão mais atentas à voz do Senhor, mesmo diante das suas limitações, mesmo sob o jugo do machismo, as mulheres estão prevalecendo e reconhecendo que Deus as ama, que Deus tem um chamado especial para a mulher. Como a pastora pregou na sua mensagem para casais, a segunda mensagem, são funções diferentes que se complementam, que se engajam no mesmo propósito. O homem e a mulher têm essa função, que se completam. Um exemplo simples: imagine aqui uma mulher precisando de um aconselhamento. Quem é que aconselha? É a pastora. É mais confortável. Coloca o pastor fora de risco de uma acusação falsa. Inibe más intenções. Então a função é muito específica. Imagine um homem, para ser aconselhado, ele vai ser aconselhado por mim ou pelos dois. Então o propósito do Senhor é ajuntar, é unir, é expandir a sua palavra, é o crescimento espiritual de sua igreja, é que a igreja mantenha os princípios elementares de Cristo sempre na fidelidade, na verdade. A graça de Deus, ela não pode ser substituída jamais pela lei, pela moral, pelos bons costumes. Não! Essas coisas fazem parte
daqueles que foram alcançados pela graça, mas quem produz o fruto da virtude, da justiça, da moral, quem produz o fruto é Cristo, e esta mensagem é transmitida pelos eleitos de Deus, sejam homens ou mulheres. O propósito desta igreja é bem claro, como de outra igreja que serve ao Senhor Jesus, é bem específico: ganhar almas, batizar, ensinar, enviar. Nós vemos aqui o caso, inúmeros casos tem de mulheres que abriram a porta da sua casa, do seu coração, e deixou o Senhor Jesus administrar, cuidar e plantar a sua igreja. Dar o pontapé inicial em determinada cidade. Nós vemos aqui uma mulher que provavelmente era uma mulher rica, que cooperava financeiramente, que cooperava no apoio moral, que cooperava em muitas coisas com Paulo, protegendo e com os irmãos. Não era apenas uma mulher que protegia com oração, como muitos querem colocar o ministério de mulheres encurralado e limitado, porque são submissas, modificando o sentido da submissão em Cristo. Você é submisso a Cristo, você é submissa a Cristo por um único motivo: porque você se sente amado, amada, protegida e você se sente que Ele é fiel, e você tem a certeza que Ele é fiel. Por isso que a sua submissão, a minha submissão a Cristo, ela existe. Nós automaticamente somos constrangidos a amar, a sermos submissos, a trabalhar na sua obra, a cooperar na sua obra, a cuidar da obra que Ele nos propôs a fazer. E assim a mulher, ela só será submissa ao marido quando ela se sentir amada, protegida, quando ela tiver convicção que Ele é fiel, quando ela ter uma convicção que Ele a protege, que Ele a cuida, que Ele a respeita, aí ela se torna submissa automaticamente, porque foi criada para ser. É da natureza da mulher ser submissa. É da natureza da mulher, próprio dela, da criação divina, é próprio. A mulher é feita para ser submissa. Ser submissa nos termos de Deus. Quando o marido pratica a virtude, tem domínio próprio, quando o marido busca o conhecimento de Deus, quando o marido é perseverante, quando o marido é bondoso, é misericordioso, quando a benignidade e a fidelidade do Senhor é com o esposo, a mulher automaticamente se torna submissa. Ela foi criada para isso. Ela foi tirada da nossa costela para ser a nossa auxiliadora fiel. E assim nós, em relação a Cristo, nós nos sentimos amados, nós olhamos para o Senhor Jesus, enxergamos virtude, enxergamos domínio próprio, enxergamos perseverança, enxergamos nossos pecados sendo
transferido para ele quando ele foi batizado por João Batista. Nós enxergamos ele ciente que o salário do pecado é a morte. Nós enxergamos que mesmo tendo essa consciência, essa sentença, ele permanece firme, fiel, curando, libertando, pregando, anunciando que ele é o Senhor dos senhores. E quando ele vai ao madeiro, ele não desiste, porque ele nos ama. E quando nós entendemos isso, nós dizemos assim: não tem como pensar em uma segunda opção. Nós compreendemos porque Pedro, Paulo, os demais apóstolos e outros que nem são citados na Bíblia, não recuavam quando eram encostados na parede, ou quando eram jogados dentro de uma arena com leões, e a única solução de escapar era negar Cristo. Nós entendemos porque eles não negavam, porque eles eram fiéis àquele que nos amou primeiro. Eles eram fiéis. Então o ministério das mulheres é essencial na igreja. Quando eu conheci Célia, eu era Derneval, ela Célia, nós nos conhecemos em uma mesa de bar. Eu feio, maltrapilho, jogador perdido, com bom emprego, mas porém um jogador, passava as noites fora, mas bati o olho, me encantei com essa beleza, né? Não tem como não se encantar. Achava impossível, mas antigamente eu dizia assim, quando eu não tinha conhecimento de Deus, algo me puxou e me colocou. Algo foi muito forte e juntou. E quem foi que se converteu primeiro? Ela. Nós tentamos se afastar um do outro, fizemos de tudo para que não desse certo o relacionamento, mas não teve jeito. Algo, antigamente eu dizia, hoje nós sabemos o que foi, aproximava, juntava. Até que um dia, eu burro, casei forçado, burro porque casei forçado, eu tinha que ter casado contente, né? Com uma bela mulher dessa, tem que casar contente, sorridente. Mas eu pensava, o que é que eu estou fazendo? Será que eu estou certo? Ela é difícil de dobrar. Como é que eu vou lidar com uma mulher difícil de dobrar? Como é que essa mulher vai ser submissa? Vai ser tanta briga. Mas casei. E eu aprendi o que é a verdadeira humildade não fingida. Eu aprendi o que é fidelidade. E principalmente duas coisas me marcaram no meu início de caminhada, depois que eu me converti. Aprendi com uma pastora que, com ela, antes de ser pastora, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que me doía é que eu iria ganhar o pão, e se eu me atrasasse, ela dizia, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tem a responsabilidade, mas responsabilidade eu tinha até demais. Estava trabalhando, como é que eu vou sobreviver se não trabalhar? E amadureci nisto.
do início, de quando ela se converteu, isso ela batia na tecla: primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. E nós viemos para Aracaju, como ela contou, né? Nós só tínhamos as panelas, os cobertores, fogão não era aquele instrumento que aquece a água colocando na tomada, e fazia miojo. Foram 30 dias assim. Mas iniciamos a obra na sala de casa, e quando foi o momento de comprar mesa e cadeira, ela disse: precisa de uma caixa de som para a igreja. E foi comprada a primeira caixa de som, parcelada em 6 vezes. E a gente continuou sem mesa, sem cadeira. Lembrando as histórias dessas mulheres da Bíblia, nós vemos nítida a inscrição da pastora Célia nesta igreja. Quando eu saía da oficina, que eu era mecânico antigamente, e ia resolver as coisas no cartório, eu ia sujo de graxa, de uniforme, porque eu só tinha o horário de meio-dia. O cabra que cuidava da papelada lá, o contador, quando ele estava só, eu era pastor. Quando tinha outros pastores, eu era o irmão. Só faltou dizer o irmãozinho. E quando eu chegava enfurecido, mas eu não conhecia outro, né? Porque senão já dava uma joelhada lá. Enfurecido com aquela situação, a pastora dizia: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Isso aí é bobagem. O importante é o seu chamado diante de Deus. E aquilo me confortava, e realmente era o que era, o meu chamado. Então depois fui fazendo outras amizades, conhecendo outros contadores, e me libertei daquele princípio de opressão. E por esse motivo eu tenho poucas amizades com pastores. Tomara que esse seja o primeiro, viu? Daqui de Aracaju. Tenho... O qual? O que eu estou falando, que estão lá até a igreja. O irmão queria colocar o nome da igreja, o nome dele na igreja. Enfim. Mas minha senhora dizia: homem, não é assim. É do jeito que Deus nos mostrou. Deus me mostrou presentes embaixo de vidros, e eu tocava e os presentes vinham. Deus mostrou para ela. E aqui estão inúmeros presentes que o Senhor mandou. Então essa foi a nossa história. Eu sozinho, amados. Eu tenho certeza que essa igreja não estaria aqui. Quando eu conheci a pastora, e passou o tempo que eu me converti, quando eu conheci, eu disse: eu vou lapidar essa pedra. Eu não sabia nem o que significava. E quando passou o tempo, que eu já tinha um certo conhecimento de Deus, eu vi que era uma joia preciosa, e ao lapidar, essa joia preciosa iria brilhar. E assim aconteceu. No processo de lapidação, nós temos uma joia preciosa na igreja, uma joia do Senhor, que tem guerreado, principalmente pelas mulheres, pelos casais. Todos sabem que nós temos a nossa empresa. Eu me envolvo bastante no trabalho, mas quem se envolve na igreja é quem? Uma mulher. É a pastora. Posso estar com o cliente que for. Se uma irmã disser: é urgente, eu digo:
e ela me conta, eu digo, entreviste de novo. É urgente, vamos. Eu tenho que largar tudo do trabalho. Se estiver atendendo o cliente, tem que pedir licença, porque a pastora precisa cumprir o seu ofício de pastora. Eu digo para ela, eu sou um ajudante, um co-pastor, porque quem cuida da obra é você. Então Deus chama, amados, as mulheres, como a pastora Célia, como Débora. Débora tinha um marido, tinha um comandante no Antigo Testamento, tinha um marido, foi a 4ª juíza em Israel, e Deus chamou, porque ela tinha um perfil de liderança e tinha o Espírito de Deus. A essência da pastora Célia, eu estudei psicanálise, me formei em teologia, faço análise pelo olho, mas quem aconselha com eficácia é quem? Faz, eles sabem. Eu dou o conselho, pastor Messias, dando uma opção. Olha, se você ser fiel a Deus, for fiel a Deus, a mão do Senhor está contigo. Se você não for, você vai passar uns dias ainda quebrando cabeça e a gente vai ter que estar clamando ao Senhor para que o Senhor te traga juízo para a sua cabeça. E a pastora faz como? Homem, você está louco, mulher, você está louca, volte logo para o Senhor e acabou. Algumas mulheres saem esperneando, odiosas, com muita raiva, com muito ódio, porque o profeta sempre é recebido com impacto forte, mas com o passar dos dias, a gente vê o fruto da repreensão. A gente vê o fruto se consumando, porque a verdade, ela sobrepõe toda técnica de psicanálise, toda técnica de psicologia. A verdade, ela liberta. Eu não estou dizendo aqui que eu aconselho com mentira. Não, também é com verdade. Mas meu jeito de falar é tão compassado que quando eu termino de dizer que a pessoa tem que se converter, já passou o estágio emocional da pessoa e agora só na próxima sessão, e esse processo demora. Até preparar para receber a pancada, né? Para cair em si, vão passar vários meses. Com a pastora, Deus deu o dom, é o dom de Deus. Todos sabem aqui que eu não estou bajulando, né? Não sou disso. Todos sabem também que eu não sou de bajulação. Então, o dom que Deus deu à nossa pastora é tão forte que com uma sessão de aconselhamento, resolve seu problema. Como eu posso ficar procurando argumentos para barrar o ministério que não fui eu que concedi? Foi Deus. Como eu posso dizer assim, não, o pastor que tem que se sobressair sou eu, porque sou o cabeça? Eu não deixei de ser o cabeça. Eu continuo sendo cabeça, cooperando com o ministério dela,
cooperando com a igreja, cooperando com a obra do Senhor. Isso não me faz mais macho nem menos macho, me faz mais servo do Senhor. Eu não posso e ninguém pode impedir o ministério das mulheres, porque Deus ama a todas elas. Deus ama a obra feita com empenho, capricho e dedicação e amor que as mulheres têm quando abraçam a causa de Jesus. Muitos homens também fazem isso, viu? Entenda bem. Mas nós homens já estamos protegidos, né, pela sociedade. O homem pode ser, pode fazer, mas o homem só é autoridade dentro da sua casa quando ele associa a fé que recebeu, quando ele associa esta fé à virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a mansidão, a fidelidade, a perseverança, a piedade e, por fim, o amor. Se nós, homens, se você, mulher, não associar essas características, como nos aconselhou nosso irmão Pedro, por mais que você se esforce, mulher, em ser submissa a seu marido, isso vai ser impossível. Se o marido não associar estas características que são manifestações do fruto do Espírito, a fé que recebeu, ele vai pensar que a mulher é submissa, mas não é. Ele vai achar que a mulher é obediente a ele, mas não é. Porque bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será e tudo irá bem. A pastora Célia é essa pastora que vocês estão vendo hoje, um exemplo de pastora, mas até ser lapidada pelo Senhor Jesus, houve vários estágios e vários, sim, Senhor, é assim, sim, Senhor, vou mudar nisso. Lembro das suas orações, que eu às vezes copio, viu? Suas orações, eu ouço: Senhor, santifica meu pensamento, santifica meus lábios, purifica meus olhos, e eu atento, vou fazer o mesmo. Jesus disse: se o olho for são, todo o corpo será iluminado. E se pede e recebe, nós recebemos. Amém, amados? Então, a mulher submissa, ela é construída. A igreja submissa, ela é construída. Nessa construção referente à igreja, muitos vão sair. Alguns porque viajaram, mudaram de cidade, outros porque não se sujeitam à verdade, o amor, a benignidade do Senhor. Muitos porque se apegam à lei. Esquece que quem produz o fruto da justiça é Cristo, e por não aceitar isso, sai. Outros saem porque é um projeto de Deus para cooperar com outra igreja, para ajudar outra igreja, como foi o caso de Priscila e Áquila. Ao mudarem de cidade e tomar conta da igreja de Éfeso, encontra com Apolo. Apolo fala bonito igual o pastor Messias. Apolo era descrito na Bíblia. Vocês ouviram o pastor Messias falando? Quem gostou? E não finja não, viu? Quem achou bonito? Fala bonito, tem o dom da eloquência, né? Tem charme.
Apolo era assim, a Bíblia diz que Apolo era eloquente, Apolo era ganhador de almas. E Priscila, a Bíblia deixa claro, Priscila e Áquila, deveria ser, e Áquila chamou sua esposa e disse: me acompanhe até a sinagoga. Deveria ser assim, não é? Como a gente ouve por aí, deveria estar escrito assim: Áquila pegou sua esposa e disse: vamos agora para a sinagoga que eu tenho uma obra para fazer lá. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Priscila e Áquila, e aí poderia ser Áquila e Priscila, mas deixa claro ali, e Priscila e Áquila foram à sinagoga e viram que o conhecimento de Apolo, por mais que anunciasse a Cristo, era limitado, porque ele só conhecia até o batismo de João. Ele não conhecia que o batismo de João em Jesus foi diferente do batismo de João às demais pessoas. Então Priscila e Áquila chamam Apolo, convida, a Bíblia diz, tomando, levam para a tua casa e explicam o quê? O que era que faltava, se ele conhecia até a vinda de Cristo. Então vamos lá, Bíblia, começando pelo batismo, vai lá Priscila e Áquila, imagine o casal fazendo o quê? A obra do Senhor, viu, mulheres? Você, mulher, que acha que é só para orar e não quer ler Bíblia, comece a ler. Comece a ler. Deixa Deus ir trabalhando na tua vida, deixa Deus preparar o teu ministério, deixa Deus te preparar para te enviar. Esse é o princípio para todos. Vamos ganhar almas, batizar, ensinar e enviar. Não foi assim comigo? Não foi assim com a pastora? Então imagine Priscila e Áquila ensinando esses passos. Olha, João Batista estava batizando o povo para arrependimento, para preparar o caminho do Senhor. Aqueles que se arrependiam esperavam o Mestre. Voltavam para Deus. Mas Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha motivo de se arrepender. Ele era santo, justo. Ele não tinha motivo de ser batizado no batismo de João. Então, por que ele foi ser batizado? Então, nós sabemos quem são os pais de João Batista. O sacerdote da linhagem de Arão, e Isabel era das filhas de Arão. Estava cumprindo ali a palavra. O povo de Israel, para trazer à memória uma figura de Cristo, o sacerdote impunha as mãos sobre o animal do sacrifício, eram 2 animais, confessava os pecados na nação de Israel. Olha, Israel pecou, Israel prostituiu, Israel matou, impunha as mãos sobre o animal. Um era morto e sacrificado, e o outro era enviado, alguém levava e soltava no deserto. Tinha uma pessoa designada para isso. Então Jesus vai ser batizado por quem? Por um sacerdote da linhagem de Arão. Por isso que na sequência de Mateus ele diz: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. E ele é batizado por João Batista, o sacerdote e profeta. Nós temos texto que diz: quem é João Batista?
O profeta? Não, muito mais que profeta. Então João Batista não era rei, era sacerdote, muito mais que profeta. Então Jesus é batizado e quando ele levanta da água, o que acontece? Uma voz brada do céu e diz: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. É assim que diz o texto ou não, igreja? Está vendo, mulheres? Os homens responderam porque eles leem a Bíblia. Não escutei as mulheres respondendo. Mulher tem que ler Bíblia, viu, pastor? Avisa essas mulheres. Então uma voz bradou e disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Por quê? Estava fazendo a vontade do Pai. Estava recebendo o meu pecado. E de quem mais? O meu. Quando Jesus impôs as mãos sobre o verdadeiro sacerdote, o eterno sacerdote, como diz em Hebreus, ele estava recebendo os nossos pecados. E depois que ele sai da água, há uma pessoa designada para levá-lo ao deserto. Quem foi designado para levar ao deserto? O Espírito Santo, diz a Bíblia. E ele, ficando no deserto sem comer e sem beber por 40 dias, foi tentado e venceu. Aquele animal do sacrifício era levado ao deserto e lá morria de fome e de sede, mas o nosso Senhor Jesus prevaleceu contra a morte, contra Satanás, e ele inicia seu ministério agora de poder, de força, de glória, de curas. Mas imagine agora você iniciar um ministério sabendo que vai morrer daqui a 3 anos, 3 anos e pouquinho. Imagine as possibilidades, amados, de pensamento de desistir que deve ter passado, sugestões, pessoas ingratas saindo, eram leprosos, 10 leprosos foram curados, só um voltou para agradecer. Que povo ruim é esse? Mas ele vai cumprir a sentença. O salário do pecado é o quê? A morte. Isaías 53 vai ter que se cumprir no Mestre. E ele cumpre porque ele me amou primeiro. Por isso que homens e mulheres imbuídos de fé, cheios de fé do Espírito Santo, mostram a sua cara. Declaram que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que nós precisamos unir forças, homens e mulheres, e declarar que Jesus cura, liberta, salva, porque Ele me curou, me libertou e me salvou. Então Apolo recebe o que eu estou fazendo uma comparação, né? Recebe o que faltava. Priscila e Áquila vai lá e explica que há Espírito Santo, que há os dons do Espírito Santo, que o Espírito Santo veio. E Apolo agora, amados, se já falava bonito, depois daquele momento Apolo ficou radiante. Amém? E ele sai para pregar o Evangelho. Mas fica Priscila e Áquila, cooperadores do Senhor. Abriram as portas da sua casa para Paulo. Trabalhavam construindo redes, mas encontravam um tempo para dizer assim: muito obrigado, meu Deus. Eu sou grato e vou resgatar mais um, mais outro, até o último dia da minha vida.
E assim, amados, como o ministério de Priscila e Áquila, como o ministério de Apolo, como o ministério do pastor Messias, como o meu ministério, como o seu ministério, é assim que se inicia. Quando tem o coração grato, quando tem o coração voltado para Deus, quando tem o pensamento na obra, quando deixa o fruto do Espírito produzir, ser produzido, quando entende que Eva que pecou e trouxe o pecado ao mundo, mas foi por meio de Maria que a salvação chegou na nossa vida. Deus é um matemático perfeito. Quando o homem entende que a mulher foi tirada da costela do homem, mas é da mulher que nós nascemos, Deus fecha a parada, diz: espera aí, meu filho, chega de opressão, chega de ferro e fogo, agora é graça, agora é misericórdia, agora é servo de Deus fiel, agora é uma serva de Deus fiel, com funções distintas. Claro que para ser enviado para um lugar aí que a gente nem conhece, é mais lógico pastor Derneval ir e pastora Célia ficar. O risco de ser abusado, o risco de ser estuprada é bem menor. O homem se sai nessas situações de forma bem com mais rapidez, é mais atento, tem o instinto de caçador, tem o instinto de sobrevivência mais aguçado, tem um porte físico diferente, são funções diferentes exercidas na igreja, com a supervisão de Deus. Então você, obreiros do Senhor, que esse aniversário é de vocês. Se você apoia, promove, incentiva o ministério de sua esposa, quem vai colher o fruto é você. Pastora Célia, eu dizia: pastora, tem que ler a Bíblia. Meu ministério é louvar. Se é um homem que não serve a Deus, dizia: fique, mulher burra da desgraça, que mulher é essa? Não é, mas não é assim que a gente vê nos homens do mundo? Eu falava de novo. Porque desde o início que eu tenho a sensibilidade de entender que o chamado é dela. Eu sou um ajudador, eu sou um cooperador. Ela não gosta que eu diga: quando eu morrer, ó, tem tal coisa, faça isso, faça aquilo. Está repreendido, está certa. Mas é uma possibilidade, porque eu sei que eu vou primeiro. Que o chamado é específico, é dela. Mas enquanto Deus me der vida, estarei aqui ajudando, cooperando, sendo o pastor. Nunca um servo de Deus vai ser capacho de uma mulher. Sempre vai ser o braço direito. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz será e tudo lhe irá bem.
a sua esposa diante dos seus filhos será uma videira frutífera e usufruo do fruto. Amém? Seus filhos e filhas, cadê? Né? De vez em quando diz, meu pai, minha mãe, tá bom. Agora no momento específico, os filhos e as filhas, cadê? Né? Teve uma época que a gente teve que proibir, porque estava virando brincadeira. Né? E brincadeira com as coisas de Deus não serve, vira seita. Né? A partir do momento que Deus deixa de ser o centro e as pessoas começam a agir com brincadeira, a obra não serve. Ela vai perecer e vai cair. E a gente proibiu. Mas seus filhos são como rebentos da oliveira. É assim que diz o Salmo 128. Então nós homens temos que apoiar a esposa que vai arrumar a casa ali, ó, na velocidade máxima para sobrar tempo para estudar. Ela merece honra. E é assim que é a minha esposa. Nós não temos empregada por enquanto. Nós não temos uma pessoa que cuida da nossa casa. É a pastora. Ela acorda cedo, arruma a casa porque gosta de tudo impecável e vai estudar. E quando eu passo, que ela está estudando, eu passo quietinho, dou uma olhada e vou para a minha sala trabalhar. É assim que é feito. E quem ganha com isso é a igreja de Deus. Amém, amados? É a igreja de Deus. Como a pastora disse no início, os mais jovens, os mais velhos, ninguém tem certeza que dia vai morrer. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. E o que tem feito? A igreja de Deus precisa eternizar, precisa cravar na tábua do coração que Deus repreende, fala por intermédio de mim e de você. Eu tenho uma esposa fiel, virtuosa, amorosa, limpa, cuidadosa em todos os sentidos, porque Deus lapidou. Quando eu conheci, eu pensei, eu vou lapidar. Mas eu já teria desistido, amados, há muito tempo. Porque quem lapida a minha vida, a vida da pastora e a tua vida é o Senhor Jesus. Fica muito fácil as pessoas dizerem assim, todos pecam porque são descendentes de Arão. Não é? E é mesmo. Todos que nasceram nessa terra, com exceção de Jesus, em pecado foi concebido. E por isso produz pecado. O homem sem Deus é uma árvore que produz o quê? O querer fazer o bem está no homem. A pessoa até começa a construir uma clínica de repouso com o propósito certo, vai fazer tudo bonito, é para o povo, de repente o trem vira. Quando vê, tem um negócio escuso ali. Não é assim? No mundo é assim. O governador vai lá construir um hospital gigantesco. Quer fazer o bem? Quer? Pensa no povo? Pensa mesmo. Mas de repente o coração diz assim, não, tem que faturar.
porque senão não ganha a próxima campanha. O querer fazer o bem está no homem, mas é impossível, porque ele é uma árvore que produz pecado. O apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quem poderá me salvar do corpo desta morte? E ele mesmo diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Quem nasceu de novo? Quem nasceu de novo? Graças a Deus, todos, né? Que bênção. Amém, amados? Quando nós nascemos de novo, nós temos um novo coração. Aquele prometido por Ezequiel, capítulo 36, que diz que ele aspergiu água pura e nos deu um coração que produz a 30, a 60, a 100 por um. Lembra que você pecava no automático? Lembra? Era automático que nós pecávamos. Mas agora, amados, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor Jesus, mas nós vamos praticando e produzindo a virtude do Senhor. O bem agora é possível porque Jesus já nos purificou. Estamos mais alvos do que a neve, definitivamente. O que é que eu e você precisa fazer? Confiar. Ao invés de dizer, mulher, se aprume, olha. Não, Espírito de Deus vai guiar. Espírito de Deus vai fazer uma grande produção e vai passando os anos e sua esposa, suas filhas serão semelhantes à pastora, mulher de fé virtuosa. Amém, amados? Porque a produção é do Espírito de Deus. Da minha época de novo convertido, tem uma coisa que eu me envergonho e evito tocar no assunto, a primeira vez é agora. Estava na casa de minha sogra lendo um livro cristão. Deve ser por isso que eu tenho pavor de ficar lendo qualquer coisa. E o cidadão dizia assim, a unha vermelha do diabo. Quando eu olho para a unha vermelha, eu queria arrancar as unhas da esposa. Era pior do que o ímpio. Eu olhava e foi uma encrenca, mas o Espírito de Deus prevaleceu. Cada um, amados, é colocado no meio da igreja, conforme o Senhor chamou. E quem vai transformando a vida da pessoa é Deus. E quando eu fui amadurecendo no Evangelho, eu fui percebendo que não tem nada a ver. Vermelho, preto, branco. Quem liga para a cor são os pai de santo, veste branquinho. Olha, hoje tem 2 pastores aqui de preto. Isso não vai interferir na luz e na brancura que Deus tornou as nossas almas. Estamos mais alvos do que a neve. Agora, por amor a outras pessoas, se você vai congregar em outra igreja, digamos que você mudou de cidade, e você vai congregar em outra igreja, que é assim, que já tem a doutrina assim, para que mudar? Melhor arrancar a unha do que ficar com encrenca na igreja do Senhor.
Mas se onde você mudou e foi, e aceitam, e é de Deus, e vive em harmonia, e faz a obra do Senhor, que mal tem nisso? Se a roupa é preta, se a roupa é vermelha, se a mulher pintou a unha de preto ou de branco, que mal tem nisso? São costumes atuais, amados. Jesus andava de chinelo, mas eu estou de sapato. Eu não sei quais eram as vestes, mas com certeza não era assim, terno e gravata. O importante é que Deus chamou a igreja do Senhor para ajudar, para cooperar, para valorizar um ao outro. É aconselhável que você valorize o seu cônjuge, a sua família, nos princípios de Deus e oriente a temer o Senhor, e a produção do Espírito de Deus vai fazer obedecer. Hoje eu não me preocupo com nada na igreja. Nada. Pastora informa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer. Nada. Eu só digo sim, mas não para agradar, eu só digo sim porque está certo. Eu digo sim porque precisa. Meu amor, vamos fazer o casamento de Suzani com Alex, de Carol com Emílio na virada de ano. Vai ser assim. Não vou contrapor, porque eu sei que já orou, já consultou ao Senhor, já se dedicou naquilo, vai envolver a igreja. Eu só tenho que dizer, ok. Porque quem preparou a pastora foi o Senhor Jesus. Precisou eu ficar doente da apêndice para ela fazer a primeira pregação. Meu chamado é louvar, mas quando eu estava de cama, não tinha quem pregasse. A pastora começou a ler a Bíblia e nunca mais parou. E eu brinco, qual é o seu chamado mesmo? São diversos agora. São diversos. E quem é que ganha com isso, amados? O marido primeiro, que é muito amado, muito bem cuidado, a atenção é extrema. É a mulher virtuosa que o Espírito de Deus produziu. Não pense você, mulher, que seu marido não é parecido comigo, porque você não é parecida com a pastora porque seu marido não cuida igual eu cuido. Não, não é isso. Os dois têm que dar lugar para o Espírito de Deus trabalhar. Ele vai libertar, vai tirar as amarras, vai tirar as coisas ruins. Onde Cristo prevalece, o velho Adão morre de sua natureza. Simples assim. Por isso que o apóstolo João diz, os seus mandamentos não são penosos. Como não são? Como os mandamentos do Senhor não são penosos, se a nação de Israel vivia tropeçando e caindo? Não são penosos para aqueles que têm o Espírito de Deus. Não são penosos para aquele que Cristo produz frutos de justiça. Não são penosos para aquele que a bondade e a misericórdia do Senhor o segue. Aí não são penosos. Não é?
Quando a gente se converteu, eu gostava de bebida, ela também. Vamos deixar? Vamos. Vamos parar com a cachaça? Vamos. A gente decidiu e deixamos. Faltava um cigarro para ela parar. Ela chamou uma equipe de pastores. Os pastores foram lá, vamos queimar esse cigarro. E eu do quarto não era convertido ainda, né? Dei o álcool, e o álcool não pegava fogo naquele cigarro. Os pastores oraram e disseram, deixa esse trem sem queimar. Jogaram para o outro lado do muro, nunca mais ela fumou. E aquilo impactou a minha mente. Aquilo impactou a minha mente. E serviu para a minha conversão. Amém, amados? Depois eu descobri que não é qualquer alimento que deixa meu corpo apto para a obra do Senhor. Eu fui eliminando. Você vai conhecendo e você vai dizendo prioridade é Deus. E o Espírito vai produzindo. Amém, amado? Eu batalhava. Teve uma vez que eu passei 3 dias colado num pastor que tinha o dom de cura. Eu novo convertido, disse, eu vou aprender. Quem disse que eu aprendi? Era dia e noite atrás desse homem e não aprendia, porque a cura está na fé. Não há uma mágica, é um dom de Deus. E Deus distribui aquele que crê. Então, se você crê, fale e você vai conseguir ver o doente ser curado. Deus estabeleceu a igreja para curar, para libertar e para transformar. O obreiro Fábio estava aqui ensaiando essa semana. A diaconisa Carmosina contou, ela estava com muitas dores, chamou o obreiro Fábio, ele orou e ela foi curada. Quem é que é glorificado, amados? O pastor da igreja? É o grande pastor, Jesus Cristo. Se a gente não motiva, não incentiva a você ter responsabilidade da igreja, o pastor vai criando soberba. E a igreja provoca a queda. Porque ele se vê diante de tanto poder que a igreja dá, que ele acaba se ensoberbecendo. Mas quando a igreja entende que cada um tem suas funções no corpo, e tudo é para o bem e a cooperação da igreja para o corpo de Cristo, ninguém se ensoberbece. E a obra do Senhor cresce em qualidade. Amém, amados? Cresce em qualidade de crentes que passarão o conhecimento adiante. Quando chegar um Apolo, vai ter uma Carmosina, vai ter uma Josiane, vai ter uma mulher com o seu marido, vai ter uma Débora com Pedro, vai ter uma Sueli com Genivaldo, para dizer, Apolo, tu está perfeito, mas precisa esse conhecimento, vem cá, vamos lá, porque tem o conhecimento de Deus. Amém, amados? Graças a Deus por Jesus Cristo e por minha pastora. Eu não sei se vocês acham ela linda, como eu acho, mas eu acho ela incrível. Amém? É incrível. Vai passando em casas, eu estou trabalhando, que coisa linda, ela sai com esse sorriso aí. Porque Deus colocou esse amor no meu coração. Amém? Deus pensou na sua obra. Eu, Derneval e ela, Célia, nunca seríamos o que somos hoje sem Cristo. Seria uma tragédia anunciada, como muitos disseram, esses aí, misericórdia. Minha sogra sem conhecimento dizia, meu filho, sai fora, por favor. Minha cunhada Ana dizia, homem, olha, não quero nem lhe ver. Eu digo, eu sou um terrorista. Né? Mas hoje, eles viram
que não foi o desejo do meu coração, nem o desejo da pastora Célia, foi o desejo de Deus essa união. Essa união foi o desejo de Deus, para valorizar a igreja de Deus, para valorizar as mulheres que congregam na igreja de Deus, e esse conhecimento ser passado de geração em geração. O pastor vai ter a mulher submissa, sim, nos princípios do Senhor, porque quem não serve a Deus, amados, tem a mulher submissa à base do chicote, mas quem serve a Deus, o princípio de Deus é aplicado na família e a mulher se torna submissa. Ana Carolina está quase parecida com a mãe, não é, menina? Diga que é, porque você está no meio da igreja. Amém? Tem a opinião forte igual a mãe. A mãe diz assim, até hoje: pastor, se arrume, se organize, ajeite esse cabelo. Esses dias eu estava lá na academia com o cabelo assim. O que é isso, pelo amor de Deus? Eu não tenho culpa, mas eu não sei, está passando mão, né? Meu pai disse, meu filho, não pode amolecer a munheca. E eu, para mim, quando eu boto assim, munheca amolece. Sim. Isso ainda não saiu, esse conselho do pai. Então eu não tenho esse cuidado, né, mas às vezes ela gosta de chegar 30 minutos, 40 minutos antes. Eu olho no relógio, está na hora de vir, eu pampo o carro, levo o sapato, meia, outro lá, já entro, estou pronto. Aqui quando ela entrar na igreja, eu vou me arrumando no carro. É o meu jeito, mas se ela não cuidasse, como era seu pastor, alguém imagina? Então, Ana Carolina tem esse perfil da pastora assim, né? De cuidar. Por isso que Emílio anda assim, bonitão. Né? Parece um galã. Onde essa menina arrumou esse galã? Ajeitou, né? Deus está ajeitando, está produzindo fruto, o casal está se ajeitando. Chegou em casa, a moça, ele pisava assim. Ó. Digo, vixe, será que é firme mesmo, macho, igual meu pai aconselhou? Era, graças a Deus, bênção de Deus, só era civilizado ao extremo, agora já está no normal de um cristão, amém, amado? Graças a Deus. Crianças, vamos louvar. Eu disse à pastora, dia de festa, não me chame. O povo cochila. Pastor, me desculpe, viu? Você foi convidado para uma festa, mas você está pensando assim, vixe, que soninho bom para tirar, mas não posso porque o povo vai dizer, o pastor dormiu. Ele não estava dormindo não, viu, igreja? Mas tinha uns 4 crentes dormindo aqui. Quem estava dormindo, levante a mão. Eu, para dia de festa, amados, não combina. Meu ritmo é assim, marcha lenta. Aqui o macho subindo, sobe aí, macho. Cadê o outro macho? Está dormindo. Vovô Ron, cadê vovô Ronovon? Vai assistir Bernardo cantando, né, vovô Ronovon? Microfone, é com microfone? E quem é o microfone? Não conhece ele com ele? É? Hã? Deborah. Ah, é Deborah? É, só de Deborah. E é? Então toma esse aqui. Só Deborah não. Ah, pronto. Começa primeiro, Deborah. Vai lá. A minha casa é o projeto de Deus. A minha
minha família. É projeto de Deus, tudo que tenho, tudo que sou, o Deus que me deu. Meus amiguinhos, meus irmãozinhos, o Deus que me deu. Minha casa, minha família. É projeto de Deus, a minha casa, minha família. É projeto de Deus, tudo que tenho, tudo que sou, o Deus que me deu. Meus amiguinhos, meus irmãos, o Deus que me deu. Por isso, louvo, 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 bato palma, eu por enquanto dando glória a Deus. Por isso, louvo, 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 bato palma, eu por enquanto dando glória a Deus. Como eu amo meu papai, minha mamãe, meu irmãozinho, como eu amo ter uma linda família. A minha casa, a minha família. É projeto de Deus, a minha casa, minha família. É projeto de Deus, tudo que tenho, tudo que sou, Deus que me deu. Meus amiguinhos, meus irmãos, o Deus que me deu. Por isso, louvo, 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 bato palmas, eu por enquanto dando glórias a Deus. Por isso, louvo, 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 bato palmas, eu por enquanto dando glórias a Deus. Louvo, 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 bato palmas, eu por enquanto dando glórias a Deus. Por isso, louvo, 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 bato palmas, eu por enquanto dando glórias a Deus. Agora é preciso do microfone. Deus abençoe vocês. Projeto de Deus. Glória a Deus. Ana Carolina está com a oportunidade para estar louvando. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Com o aniversário e o quê? Surpresa e presente, né? Hoje eu trouxe uma surpresa e um presente da igreja. Glória a Deus, aleluia. Uma nuvem de glória, uma coluna de fogo, posso ver neste lugar a face de Deus. Línguas como de fogo